Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Pedro Lourenço. Será que o empresário poderia, por exemplo, comprar a SAF do Cruzeiro? Até porque eu vi muita gente perguntando sobre isso, principalmente depois dessa queda de moral do Ronaldo com a torcida do Cruzeiro, que já era de se imaginar pela fase do clube, pela falta de planejamento, principalmente em relação ao futebol praticado e mudanças de técnicos. E, sinceramente, não é algo difícil de se imaginar, mesmo que seja para um cenário de não tão longo prazo assim, não daqui 5 anos, 3. Mas eu vou comentar aqui com vocês alguns pontos positivos e negativos dessa história, como que a torcida do Cruzeiro vê essa associação. Será que o Pedro Lourenço também estaria disposto, né, agora a investir toda a sua energia em relação à contratação por exemplo, a venda, né, desse processo da SAF, trazer o Pedro Lourenço? E eu vou dar a minha opinião também aqui no decorrer desse vídeo, o que eu acredito, né, não o que eu acho que seria melhor não, até porque ninguém discorda, né, que tendo um bilionário, que é torcedor do Cruzeiro fanático, que já é dono da SAF, entrar agora com uma possibilidade de investimento maior, seria bom para todo mundo, né? Até porque ele é cruzeirense como nós, né? Mesmo hoje sendo dono, estando ali no dia a dia, quando perde você pode ver que ele fica bem revoltado. Se colocar um microfone na frente dele, ele falaria certamente, ah não, tem que mandar esse técnico embora, igual foi em 2020, 2021, tem que trazer mais reforços. Ele bate muito nessa tecla também, e eu acho que ele como dono do Cruzeiro, ainda mais num cenário daqui 1 ano, 2 anos, que cada ano que passa ele está mais rico, né? Então acho que poderia ser o melhor para o Cruzeiro. E sinceramente, uma das poucas possibilidades reais que eu vejo do Cruzeiro poder mudar de patamar, mas ainda assim não seria fácil. Que eu vou explicar aqui e dar a minha opinião também no decorrer desse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube. Nossa próxima meta é de 43 mil inscritos, é isso, faltam um pouco menos de 400 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que nos ajuda bastante. O salve aqui é para 2 pessoas, primeiro é para o Gessé, muito obrigado, ele que é lá de São João del Rei, um abraço, e o outro é para o John, ele que é de Florianópolis, acompanhando aqui os vídeos, muito obrigado também. Quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui seu nome e a sua cidade, ou qualquer coisa relacionada ao vídeo, que tem grande chance de eu mandar um salve, né, aí no seu nome, no próximo conteúdo. Então bora aqui dar sequência no vídeo. Bom, então vamos começar aqui falando sobre essa questão, principalmente sobre o momento do Ronaldo junto aqui ao Cruzeiro e principalmente com a torcida, né? Que não é de hoje que a popularidade dele tem caído em relação à torcida. Na minha opinião, desde quando terminou a Série B, sempre tem caído, né? Cada vez mais. Principalmente depois do início do ano passado, que não foi só o Brasileirão que foi ruim. A campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2023 também foi ridícula, né? Acho que foi um dos piores anos, até comparados, por exemplo, quando o Cruzeiro estava na Série B, tirando 2022, que foi quando chegou também na final. Então foi uma campanha muito ruim, um planejamento muito ruim, e aí no Brasileirão, né, também caindo bastante a moral dele, principalmente do Cruzeiro brigando basicamente o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela, sem dar muitas perspectivas. Foi para a Sul-Americana, muito mais por ter um monte de vaga para os times da América do Sul, e até mesmo, se fosse para falar, o Cruzeiro não estava merecendo muito não, né, uma classificação com aquele futebol para uma competição internacional, que agora está demonstrando os frutos, né, do futebol, 3 empates consecutivos na campanha da Sul-Americana. Enfim, e aí então o Cruzeiro mantém na Série A, e mesmo depois disso, não diria que a popularidade do Ronaldo cresceu aqui, não. Aí a torcida ficou muito chateada, já estava brava com essa situação dele ter montado um time ali que, né, foi muito longe, muito aquém do que a diretoria, do que a torcida esperava. E eu diria que a popularidade dele volta a aumentar depois das contratações que teve, né, que não foi ruim o mercado de transferências, tanto dele quanto do Pedro Martins. Eu diria que naquele mês ali de dezembro, janeiro, fevereiro, com as especulações, e o Cruzeiro, obviamente, né, ganhando ali os primeiros jogos no Campeonato Mineiro, deu uma pequena trégua ali para aumentar essa possibilidade de ânimo, né, em relação à torcida do Cruzeiro. Que aí foi, né, trouxe ali o Bareal, trouxe, por exemplo, o o Dineno para o lugar do Rafael Elias, que já foi um grande complemento, de volta o Lucas Romero, o Vidiabo, por exemplo, para o setor defensivo, o Gabriel Veron por empréstimo. Então, um time ali que dá para ver que teria um potencial de brigar por algo maior. Só que a torcida nesse momento, igual foi nos últimos dias, nos vídeos que eu falei sobre a demissão do Seabra, se isso poderia acontecer ou não, chegada de novo técnico, também em relação à saída da diretoria, o planejamento em si do Cruzeiro está muito ruim. Então a torcida nesse ponto já fica extremamente revoltada, que está igual no ano passado, né? Mudança de técnico antes do início do Campeonato Brasileiro, falou que teria uma temporada melhor até aqui, mas as perspectivas são muito ao contrário. E na minha opinião, depois de ter perdido esse jogo contra o Atlético Mineiro, já sabendo aí depois que o Lacamon falou, né, que ele não ficaria, então para que você manter um técnico para a final? Qual que é o ânimo dele para vencer aquele torneio? Do jeito que foi um banho de água fria. Começou a Série A ok, né, uma vitória e um empate, só que aí essa goleada contra o Atlético Mineiro e agora um empate fora aquele contra o Aliança, agora esse aqui contra o Leão Lacaleira e assumindo o Seabra, que não utiliza a base, que enfim, o Cruzeiro tem vários pontos ali
que está complicando a situação do Ronaldo, que já era de se esperar. Até queimou o bandeirão dele recentemente. E aí teve algumas falas recentes, por exemplo, do Marcelo Moreno, falando que o Pedro Lourenço poderia, num futuro não tão distante, virar, né, o dono da SAF. Isso tem pouco tempo, tá? Essa história aí do Marcelo Moreno, se não estiver enganado agora, não tem nenhum mês que ele fala sobre essa questão do Pedro Lourenço poder comprar a SAF do Cruzeiro. Ainda teve outro ponto também, igual do Diogo Medeiros, né, que tocou o pessoal do Cruzeiro Esportes nessa questão de que o Cruzeiro não tem uma perspectiva de voltar a ser o que era antes, mesmo daqui 1 ano, 2 anos, 3. A perspectiva é se fosse isso daqui vários anos, porque o Cruzeiro hoje está na mão de corintianos. E isso é difícil demais de você tirar isso da torcida do Cruzeiro, tá? Até porque vamos colocar o seguinte, não analisando aqui de uma forma racional e tudo mais, não, vou analisar do ponto de vista do torcedor. O Ronaldo, então, quando volta para o Corinthians em 2009, dá muito mais prioridade ao clube do que o Cruzeiro, que o revelou. Ali já foi um banho de água fria do Ronaldo com a torcida do Cruzeiro. Se não tivesse comprado a SAF do Ronaldo, eu lembro que eu postava, né, sobre os números do Ronaldo Fenômeno quando surgiu no Cruzeiro. Eu lembro que eu postava isso em 2017, 18, 19, 2020, 21, enfim. Cara, a torcida do Cruzeiro ficava bravíssima, nem gostava do que eu postava em relação ao Ronaldo. E aí ele comprou o Cruzeiro porque todo mundo falava que ele era corintiano. E trouxe vários jogadores, né, que já trabalharam no Corinthians. O Paulo André já jogou no Cruzeiro no Corinthians, o Elias muito identificado com o Corinthians e o Atlético Mineiro. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Muitos jogadores do Corinthians, né? O Matheus Davó, o Matheus Vital, várias especulações envolvendo atletas corintianos. Então essa questão assim do Cruzeiro hoje está na mão de corintianos, cara, isso aí, torcida, é difícil você tirar e falar o contrário que não. Então eu não vou nem bater nesse ponto. E aí então fica essa questão, né? Será que poderia ser viável o Pedro Lourenço comprar hoje o Cruzeiro? Porque ele já é dono de 20% da SAF, todo mundo já sabe, 80 milhões em aportes e 70 milhões em aportes, os outros 30 milhões o Cruzeiro já tinha de dívidas com o empresário, né? Então repassou esse percentual de 20%. Então hoje, se eu não estiver enganado, tá isso, né? 20% pro Pedro Lourenço, 10% para a associação do Cruzeiro em si e 70% do Ronaldo. É isso. Foi um investimento bem baixo, até porque na época o Cruzeiro, vamos falar, né? Não estava com vários investidores interessados, essa questão de SAF no Brasil ainda estava começando. Certamente o Cruzeiro hoje, esses mesmos 90% que o Ronaldo pagou, né? 70% na minha opinião dele hoje já vale R$1 bilhão tranquilamente. E aí o Pedro Lourenço fazer esse investimento, como que ficaria? O próprio Ronaldo já deu entrevista falando que o sucessor natural dele poderia vir a ser o Pedrinho. Então acho que essa questão não é difícil de imaginar. Não acho que seria uma ilusão pensar no Pedro Lourenço aqui vindo para o Cruzeiro daqui a um tempo. Só que agora, será? Agora, na minha opinião, eu tenho minhas dúvidas. Até porque não sabemos como que seria o Pedro Lourenço hoje. Não sei, né? Se ele é muito envolvido no dia a dia dos supermercados BH, por ser varejo em si, muitos anos já nesse setor. Acho que até hoje ele deve gostar, né, de trabalhar e ter, né, a sua participação. Só que, e aí, ele se assumisse uma SAF, uma empresa de novo, né, que é o Cruzeiro. Ele sendo um torcedor, ele queria se dedicar ao máximo, ele poderia? Até que ponto seria isso? Então, não sei. Se eu não estiver enganado agora, ele tem 67 anos, cada ano que passa o supermercado PH está maior em número de faturamento e tudo mais. Até tem um vídeo aqui que eu falo sobre cada um dos empresários e SAFs no Brasil, se o Pedro Lourenço é mais rico ou não do que alguns outros aqui, eu vou deixar na tela final. E eu acho que nessa questão, eu não sei, né, se ele estaria disposto agora a deixar os supermercados BH para vir assumir o Cruzeiro, enfim, né, em definitivo. Aí, sinceramente, já não sei qual que seria o ânimo dele em relação a isso, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Sem dúvidas eu aceitaria. Sem dúvidas acho que daria um novo ânimo para a torcida do Cruzeiro. Que é igual eu falo aqui, né? O que falta para a torcida do Cruzeiro, na minha opinião, nessa SAF, é um pouco mais de perspectiva. E não é necessariamente o diretor vir falar, igual o John Texton, ano que vem o Cruzeiro, por exemplo, já vai ter investimento maior do que o Flamengo, do que o Atlético Mineiro, do que o Palmeiras, e não vai ter mais para ninguém. Não, isso daí é para iludir torcedor que, né, vai cair em papo ali de diretoria, agora de SAF, enfim. O que eu falo é uma perspectiva de melhora. O Cruzeiro, ele dá uma perspectiva nesse ano, tirando as contratações, né? O Cruzeiro tem um time tecnicamente, né, na teoria, melhor do que do ano passado. Só que na prática isso não está se exercendo e na prática também. Você tem uma perspectiva hoje. Pode até deixar aqui embaixo nos comentários. Que o Cruzeiro vai ser muito melhor do que foi no ano passado ou você acha que pode ser a mesma coisa mesmo? O Cruzeiro ficou em 14º no ano passado, não foi 16º. Porque, né, teve alguns clubes que conseguiram fazer uma campanha pior do que o Cruzeiro no ano passado. Então, acho que esse ano o Cruzeiro é para a campanha de 12º lugar, está comemorando. Não vai mudar muita coisa. Enfim, claro que não é um projeto de SAF, não é do dia para a noite, eu tento entender esses dois pontos também, só que o Ronaldo não tem como ele falar. Da mesma forma que a torcida do Cruzeiro, quando foi comprado, não esperava que o Cruzeiro vai brigar agora por título, não está falando isso, de ganhar
a Copa do Brasil, de ganhar o Brasileirão, não é isso. Só que o Ronaldo deveria saber também que quando comprou o Cruzeiro, torcida extremamente acostumada, não é um time que ganhou títulos na década de 70, 80 e acabou e não ganha mais, tem 40 anos. Cara, foi 2019, foi esses dias, né? 2018, 2019, o Cruzeiro tinha um dos melhores times do Brasil. Até o início de 2019, em março de 2019, abril, você falava que o Cruzeiro, um ano depois, ia estar na Série B afundado em dívidas, ninguém falaria. Era o melhor time do Brasil naquela época, ganhando de todo mundo na Libertadores. Então, assim, é um passado muito recente que ainda fica atuando da torcida, que quer voltar a brigar por títulos e ir para competições. Nem é um problema o Cruzeiro estar na Sul-Americana nesse ano. Tivesse ganhado não seus 3, né? Empatou no Equador, ganhou em casa, ganhou fora ali com resultados convincentes. Isso já daria um novo ânimo para a torcida. Tivesse um treinador que estava no clube desde o ano passado, por exemplo, 2 anos de projeto, dá uma perspectiva maior. Agora, mudando de treinador toda semana, mudando ali de projeto e filosofia, trazendo o Zé Ricardo, por exemplo, que lá no ano passado para mim foi uma vergonha. E falta de investimento também em si, né? Porque eu acho que poderia ter um pouquinho a mais de contratação e tudo mais. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Comprando o Matheus Pereira para mim e o João Marcelo já está ótimo. Enfim, já falei demais aqui nesse vídeo, ter que gravar outros aqui ainda para adiantar o conteúdo no final de semana. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos aparecendo na tela final para vocês. E quero ver o que vocês têm a dizer sobre essa questão do Pedro Lourenço. Você aceitaria, não aceitaria? Seria R$1 bilhão? Você acha que seria um valor menor do que isso? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar aqui também esse vídeo falando sobre a diretoria, quem que deveria sair, o Paulo André, o Pedro Martins. Eu falo uma análise bem racional sobre essa questão aqui também. E uma opção de técnico que estão livres no mercado, fora o Sampaoli, que eu trouxe um vídeo aqui recente, vai estar aqui na tela final. Valeu, galera.